Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal da inovação. Nesse episódio, estamos com Mervin Lowe, CEO da Nós Innovators, consultor associado do InovaBrá, que vai nos contar um pouco da sua jornada como empreendedor e da criação do ecossistema InovaBrá. Olá, Mervin, é um grande prazer tê-lo aqui conosco hoje para esse bate-papo no canal da inovação. Obrigado por ter vindo. Olá, Calazans. Prazer é meu, né? Agradeço pelo convite. Temos um pouco de histórias e aventuras aqui nessa nossa jornada. Legal. Mervin, antes da gente falar do InovaBrá, você poderia contar um pouco da sua formação e da sua história como empreendedor? Eu resolvi sair da vida corporativa há mais ou menos 20 anos. Trabalhei numa grande empresa americana e dali decidi empreender. Montei uma empresa de software educacional, modelos 3D. Você imagina isso há 20 anos atrás, né? Muito cedo, bem antes que o metaverso. Isso que né, o pessoal do metaverso está com dificuldade até hoje, né? Essa questão tecnológica ela avança, mas tem áreas que são complexas. Finalmente, depois de quase 15 anos nessa jornada, eu consegui vender os direitos dessa empresa na China. Voltei para o Brasil num sabático. 15 dias depois, me chamam para conceber um hub de inovação voltado a negócios, com startups maduras, com grandes empresas. Na hora eu achei que seria muito interessante e o meu sabático, então, acabou sendo curto. Foram 2 semanas e eu embarquei, então, na concepção, apresentação para grandes clientes do que seria, né, o Habitat. O Bradesco achou muito interessante e acabou nos contratando, então, para a estruturação do InovaBrá Habitat. Quais foram os maiores desafios que vocês encontraram aí nesse processo de estruturação do InovaBrá? Porque, afinal de contas, foi um dos ecossistemas precursores, né, no Brasil, né, em termos de ecossistemas grandes, organizados, que contemplam toda uma série de serviços para as empresas, né? Nós tínhamos no mercado, há 6 anos atrás, algo como 200 e poucos players, tá? Nesse extrato aqui de inovação, né? No fomento da inovação. Nós achamos que seria mais interessante, então, montar um hub de negócios, onde você poderia selecionar e convidar essas startups do ecossistema que já estivessem maduras. Por outro lado, o offering desse projeto era para os grandes clientes do Bradesco, né? Corporações que faturam, né, bilhões de dólares por ano, que teriam um departamento de inovação, uma área estruturada, né, e uma demanda forte para esse tipo de produto, de serviço, nesse tipo de engajamento. Né? A inovação aberta ela é uma escolha. Né? Inovação existe geralmente em todas as empresas, mas classicamente como uma fechada. Né? Você tem seu laboratório, você tem seu P&D. O que é interessante nessa área é o seguinte: se você vai para uma empresa de deep tech, ele fala inovação aberta, para eles é usar o laboratório do outro. Então, o tema que se cunhou no nosso ecossistema é Open Innovation. Aí, precisamente, está falando assim, olha, inovação com startups. Né? E isso, embora estivesse muito na moda, está na moda ainda, né? A prática de conexão com uma startup, que é uma empresa pequena, né? E se acoplando com uma empresa grande, muito complexo. Compliance de segurança, jurídico, a estrutura da startup, como uma corporação, né, está acostumada a ser atendida, choques de cultura, né, questões de prazo, de tempo, de dimensionamento. A gente sabia que o difícil, uma vez estruturado o hub, né, com as startups e as corporações, era ajudá-los nessa jornada do dia a dia, né? Quase como se fosse um namoro, né? Parece simples, mas na prática muito complexo, né? Uma corporação dessas ela vem com um contrato de 50 páginas, né? Com uma multa milionária, né? Com processos que são lentos. O startup vai lá, faz reuniões, quando você vai ver, a diretoria está mudando o trimestre, aconteceu uma crise financeira, postergou para 6 meses, né? A startup dedicou recursos. Então, assim, é complexo. Tudo que eu te falei hoje no ecossistema é claro, esse tipo de barreira, as pessoas já estão até já ressabiadas, mas já com esse awareness, né? Olha, conexão com startup, ela prescinde de uma certa flexibilidade e preparo por parte da grande empresa. Houve uma curadoria, como você colocou, de selecionar startups que já tivessem determinado porte, uma determinada estrada, e elas necessariamente teriam que ter potencial para atender o Bradesco ou os seus clientes. Como é que funcionou essa curadoria?
O primeiro corte que nós fizemos foi relacionado a qual é o offering tecnológico, né? Seria um offering tecnológico que traz algum poder de criar novos produtos, um pouquinho de disrupção, né? No Brasil, falar em disrupção é complexo. Nosso mercado é grande em partes, mas relativamente pequeno comparado, né, com os grandes mercados internacionais. Recursos para inovação aqui são muito poucos, infelizmente, né? A FINEP, né, é um grande fomentador, mas comparado com os Estados Unidos, a gente sabe que o Brasil ainda está no início dessa jornada, né? Tem que ter muito mais apoio e possibilidade de apoiar, né? Não falta vontade aqui, a gente sabe, mas recursos são escassos para todos, em geral. E então a startup teria que ter, pelo menos, trabalhar com uma dessas tecnologias, tá? API, Big Data, blockchain, IoT, OpenAPI ou plataformas, ou computação visual. Dessas tecnologias, tendo como principal offering de produtos ou serviços, ela teria que estar faturando, né, alguns milhões por ano. Foco de produto, preferencialmente B2B. Esses eram os principais focos de seleção. Então, assim, tem que ter uma tecnologia dessas que traz alguma inovação, pelo menos potencialmente, né? Ter estrutura e receita e produtos já prontos e testados. Então, a conexão com a corporação seria potencialmente mais profícua, né? Maior chance de resultado. Foi uma fórmula, né, pensada. Ali não teve nada por acaso, tá? Entra por que não entra, né? Muda alguma coisa ao longo dos anos, né? O projeto foi amadurecendo, né? Você vê novas tecnologias chegando. Por exemplo, hoje, Open Data se agregou ao projeto, né? Que é a nova fronteira, que é o Open Finance, o Open Health. Então, assim, a gente está sempre olhando para o futuro e vendo o que pode ser agregado, né? A corporação vindo buscar um produto mais simples ou aprender sobre algo de fronteira. Legal. E você tem alguns números atuais hoje, em termos de quantidade de empresas, se possível, faturamento? O que você tiver em mente aí para passar para a gente? O nosso ecossistema tem hoje aproximadamente 230 startups, né, e umas 70 corporações. Então, é um prédio ali, né, de 10 andares, 10 mil metros quadrados, com 300 clientes dentro. É complexo, é efervescente, né, e um espaço muito dinâmico, né? A gente calcula que as startups faturam alguma coisa entre 2 milhões e 100 milhões por ano, tá? As menorzinhas e as maiores. Então, é um faturamento considerável. Entre as menores, que em geral tem 5 a 10, 5 funcionários, até a maior delas, que hoje tem 400, são mais de 10 mil empregos, tá? que geram as startups. As corporações, então, aí você multiplica isso aí literalmente por 20, 30, né? A gente está falando de centenas e milhares de colaboradores de grandes corporações que são impactados. É muito pujante, né? Sistema bastante complexo, né? Complexo e completo. E eu vi no site do InovaBrá que tem uma série de outros serviços, né? Você tem um hub, que é uma plataforma digital, um braço de investimento, né? InovaBrá Ventures, um laboratório. Você podia falar um pouquinho sobre esses outros serviços ofertados? Na jornada de inovação, a gente descobriu com o tempo que quanto maior a corporação mais a questão de cultura é importante no processo, tá? Mudar o mindset das pessoas, não é? Não é colocando aquela plaquinha agora, né? Nossa missão é inovar, né? Vamos todos inovar. Não funciona assim, né? Comunicação, são várias ações, projetos específicos, né? Esses instrumentos, todos eles têm ações específicas, mas eles vão se somando, né? Numa espiral crescente. Assim, você tem o Labs, que é um laboratório de teste de produtos inovadores. Então, qualquer coisa que vá ser adotada pelo Bradesco entra ali e passa por testes, né, de segurança, de funcionalidade, de código, você possa imaginar. Depois você tem o Ventures, né, que é um instrumento de multiplicação, né, de aplicação do banco, mas também fomento, eventualmente, de startups que estejam Open Finance, né, startups que sejam relacionadas aí à área financeira. O próprio Habitat, olha só, ele é aberto, né?
para clientes do banco e startups, né, maduras em geral do mercado, para se conectarem, né, para a sociedade, né? Então, é um instrumento do Bradesco aberto. E ali, então, colaboradores do banco, né, participam também, né, se relacionando fora. Então, tem instrumento de tecnologia interna fechado, tem instrumento de fomento via financeira e tem instrumento de ecossistema aberto. Tá? Tudo isso, então, né, você vai tocando as diferentes áreas do banco, né, e transformando, né, as pessoas, como elas agem, e, de fato, né, fazendo com que a questão do Open Innovation seja algo que se estabeleça e seja perene. Né? Pô, muito bom. Eu queria te parabenizar aí pela estruturação do Nova Bra. Eu acho que é um ecossistema exemplar que a gente possui aqui no Brasil e também pela sua jornada empreendedora, né? Tive o prazer de conhecer a P3D lá no início do caminho, né? E realmente a tecnologia extremamente avançada para a época, né? Bom, Casans, eu de novo agradeço e a FINEP, né? Eu lembro lá do nosso Fórum Capital de Risco. Eu era uma startup nascente, uma incubadora, né? Eu nem entraria no Aptos, provavelmente. A conexão com vocês foi fundamental, tá? Eu aprendi muita coisa, né? Fui submetido a informações de contexto, a players de mercado. A minha empresa não teria de fato prosperado, tá? Se não fosse o apoio da FINEP lá atrás. Então fica aqui meu testemunho, meu agradecimento e a nossa missão, né, de ajudar os próximos que estão vindo aí. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. E você que nos assistiu, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima. Um abraço, gente. Tudo de bom.